Diálogo interno. Por acaso você está jogando futebol, você erra um passe e você começa a ouvir aquela voz assim: você não presta? Ah, você não é tão bom o suficiente? Acho que eu vou abandonar tudo isso. Abandona mesmo, porque isso aí que você está fazendo você não vai chegar. É muito difícil, é muita competição, precisa de dinheiro, nunca ninguém saiu de uma cidade como a tua, é muito complicado, você não tem apoio, não tem empresário, para de sonhar que isso aí é muito difícil. Por acaso você já ouviu esse diálogo interno? Você já ouviu de você mesmo isso? Fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar um pouquinho desse funcionamento cerebral e vou trazer algumas soluções inteligentes para você entender esse processo e poder aplicar com assertividade atitudes inteligentes que podem transformar de dentro para fora a tua performance. Fala meu craque, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre diálogo interno e essa é uma expressão e esse é um elemento muito importante na mentalidade dos atletas de sucesso. O que é o diálogo interno? Essa briga interior que muitas vezes acontece entre nós, que parece que parte de nós fala: isso aí, muito bom, Ticão, você está fazendo um grande jogo. E daqui a pouco você erra e vem aquela outra parte dizendo assim: você não é tão bom assim, hein? Acho que você tem que parar para pensar. Será que você vai conseguir? Você nem é tão alto assim. Mas os caras da tua idade já estão lá na seleção brasileira e você está aí parado. Você não vai chegar. A gente tem uma estrutura que parece que traz uma dualidade em que, ao mesmo tempo que com um lado eu busco o sucesso, do outro existe um freio muito grande, trazendo dúvida e questionamento a respeito do meu potencial. Se você não me conhece, meu nome é Carlos Bertoldi, eu fui profissional do futebol durante 15 anos, joguei fora do Brasil, joguei aqui no Brasil, em clubes como Atlético, Sport, Náutico, Fortaleza, e fora do Brasil eu tive uma experiência muito legal na China por quase 7 anos, onde eu consegui amadurecer e mergulhar na inteligência emocional de uma forma muito plena. E ali eu consegui estruturar e pensar e estudar elementos que pudessem trazer luz para atletas no mundo inteiro. E hoje eu me sinto muito feliz de poder estar aqui na tua tela, podendo influenciar de maneira positiva a tua vida. Então, se você de alguma forma já foi abençoado aqui pelo canal, pelas nossas postagens e pela inteligência que a gente construiu no Profissão Jogador, deixa aqui, hashtag 1%, deixa aqui um pouquinho da tua história, quem você era antes de conhecer a nossa inteligência dentro do futebol e quem você é hoje, se alguma coisa mudou, tá bom? Se você é GSM, se você é aluno do nosso curso de Desenvolvimento Mental e Grande Confiança, conta um pouquinho aqui da tua história. Seguinte, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa estrutura em que muitas vezes te deixa feliz ou então vai te deixar triste. Eu vou colocar aqui feliz, porque nós vamos caminhar nessa direção. Mas qual que é o grande desafio do atleta moderno? Qual que é o grande desafio desse jovem que está me assistindo, dessa criança que está me assistindo nesse momento, em que sonha e aspira com uma vida numa profissão tão difícil, numa profissão tão concorrida, tão competitiva, com cada vez mais demandas e mais pressões? O maior desafio é essa caixolinha aqui. É você conseguir ter o mesmo parâmetro de desenvolvimento físico e técnico, você ter mental também. E por isso eu tenho atendido vários e vários atletas profissionais, inclusive de sucesso, que têm muito pouco desenvolvidas as questões mentais e emocionais e não entendem por que não conseguem mais desenvolver na mesma performance que tinham antigamente. E aí a gente vai estruturando, trazendo valores e conhecimento e informações e eles vão entendendo e trazendo luz por que da sua performance não está na mesma temperatura do seu treino, por exemplo. Você pode estar treinando muito comprometido, mas o resultado não vem. E aí uma das estruturas mais importantes é esse diálogo interno. Desse lado aqui você vai estar programado negativamente, uma estrutura cerebral que existe em nós é o seguinte, é o hiperfoco no negativo. A nossa evolução cerebral, ela aconteceu a partir do hiperfoco no negativo para a nossa sobrevivência, ou seja, nós somos produto, nós somos herança de um cérebro em que colocava o hiperfoco no negativo, ou seja, tudo que acontecia de negativo tinha um hiperfoco, por quê? Para sobrevivência. Deu um barulho lá, o que eu fazia? Me escondia, e aí eu sobrevivi. Por quê? Porque eu tive medo e o medo me protegeu. Então, o nosso cérebro está sempre tentando nos proteger para poder preservar a nossa vida. Então, todas as informações negativas, tudo aquilo que acontece de negativo é guardado no nosso cérebro de uma forma muito mais profunda. E por isso, muitas vezes, você vai lembrar muito mais de quem te machucou do que quem te ajudou. Você vai lembrar muito mais das circunstâncias ruins do que das circunstâncias boas. E dentro de um jogo, essa galerinha aqui, essas construções negativas vão conversar com você com muito mais força do que as questões positivas. Sabe por quê?
Porque as questões positivas precisam da nossa ação. A gente precisa criar, desenvolver e programar o nosso cérebro para que ele vá se expandindo e que a parte positiva e que a capacidade de ver as coisas de maneira positiva vá se expandindo e vá tomando corpo dentro de nós na medida que a gente consegue questionar essa parte negativa. Não é destruir a parte negativa, porque isso é uma estrutura do nosso cérebro e é importante que a gente tenha esse respaldo desse hiperfoco. Por quê? Porque tem muitas coisas mesmo que são importantes serem mais bem observadas. Será que eu estou treinando bem mesmo? Será que eu não preciso ganhar um pouco mais de força? Será que eu não preciso crescer e me desenvolver mais mentalmente? Existem algumas informações da parte negativa que elas podem nos ajudar, mas aí, se você tiver construído dentro de você essa parte positiva que questiona e que observa e que extrai o que existe de melhor, você consegue crescer. Então não é acabar com esse diálogo interno, não. É você conseguir ouvir, você é ruim. Peraí, como assim sou ruim? Não, eu não sou ruim, eu sou um bom jogador sim. O que está faltando para mim? Tá vendo? Você está usando a tua parte positiva de maneira inteligente, questionando uma voz que vem do lado negativo e tentando criar uma conexão positiva entre isso tudo. Você não é forte o suficiente. Não, peraí. Tá, tudo bem, eu não sou forte o suficiente, mas o que eu posso fazer para usar a força que eu tenho de uma forma mais inteligente? Pronto. Você está tendo inteligência emocional e, sobretudo, agilidade emocional para conseguir olhar, perceber, ter consciência do que está acontecendo dentro de você e reagir de maneira inteligente. Porque muitas vezes o que acontece é o seguinte, essa voz negativa fica jogando coisa para dentro da tua cabeça todo o tempo e você não tem nenhuma estratégia, não tem nenhuma estrutura positiva para poder questionar, para poder olhar, para poder observar e trazer também memórias, associações, pensamentos, reações, sensações positivas para que você possa seguir a tua jornada. Você está entendendo? Então é o seguinte, você nunca vai parar de ouvir essa voz do você não é suficiente, você não é bom. Isso aí vai acontecer. Isso acontece. De vez em quando eu estou aqui com um monte de sonho no meu coração e daqui a pouco eu me pego pensando, será que vai dar para mim? Mas eu tenho uma estrutura positiva dentro de mim, já organizada, em que se tornou um padrão mental meu. E quando acontecem algumas estruturas negativas vêm me assolar nas minhas madrugadas, o meu padrão positivo começa a perguntar, e aí, mas por que você está pensando isso? Qual que é o ponto cego, o que você precisa melhorar, que você ainda não melhorou, que poderia melhorar para ajudar nesse processo? Olha que coisa interessante. Nem tudo que a gente ouve de negativo de nós mesmos é verdade, mas nem tudo é mentira. Às vezes, alguma voz negativa dentro de você pode estar trazendo uma reflexão positiva e que vai trazer vida para você. Isso se chama inteligência emocional. Eu não estou aqui sendo um tarado da positivista, dizendo que você tem que negar tudo que é negativo. Não! Existem circunstâncias e pensamentos negativos que geram vida em nós e que nos freiam de tomar atitudes negativas. O que nos falta, na verdade, é ter a estrutura positiva que confronta pensamentos negativos que não trazem vida e que observa e cresce com aqueles pensamentos e estruturas negativas que nos trazem um sinal de alerta. Ligou o sinal de alerta. Se você é aquele cara positivista demais, você nega o sinal de alerta. É como se você estivesse dirigindo o carro e tá ali dizendo assim, vai acabar a gasolina, e você fica assim, não vai acabar, eu tenho fé, e eu vou pensar positivo, e a gasolina não vai acabar. Tem muita gente que vive essa estrutura e acha que inteligência emocional é isso. Não é. Inteligência emocional é você conseguir ver os alertas, ser ágil mentalmente para observar e falar, cara, vai acabar a gasolina, vamos parar no posto. Olha que inteligência. Aí é o teu lado negativo ligando um sinal de alerta, enviando para você, ei, atenção, se você não tem a estrutura positiva, você, atenção do quê? E aí uma coisa importantíssima é com que você consiga ter essa estrutura positiva para olhar para os elementos que nos chamam à urgência e você tomar uma atitude assertiva, tá? Porque se você não tem essa estrutura positiva aqui, você fica ali com o painel ligado, você se desespera com o painel ligado e você não toma decisões e não cria soluções. Um homem positivo não é um homem que vai dar tudo certo e despreza os sinais da vida. Não, o homem positivo é um cara que pensa positivo e que olha as circunstâncias, não despreza os sinais de urgência e que cria soluções a partir dos problemas que acontecem. Entendeu? Fez sentido esse conteúdo para você? Como é que está a tua estrutura positiva?
Como é que está essa luta interior? Você tem uma estrutura positiva criada dentro de você? Você consegue identificar o quanto você muitas vezes sabota os teus sonhos com os teus pensamentos e você não tem gerenciamento nenhum disso? Você consegue fazer perguntas para os teus pensamentos? Você já parou para pensar o quanto você pode gerenciar esses pensamentos e essa estrutura de maneira inteligente, de modo que você possa se tornar o autor da tua história? Essas perguntas são muito importantes. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui, hashtag fez sentido. E tem aqui uma notícia muito importante para você que gosta dos nossos conteúdos e faz parte dos nossos cursos e programas de desenvolvimento mental e ganho de confiança. Ano que vem, no ano de 2022, nós vamos trazer muitos conteúdos de vários assuntos. Nós vamos inaugurar o Centro de Excelência, nós vamos expandir a escola, nós vamos expandir a academia de futebol, onde nós vamos trazer cada vez mais oportunidades. Nós temos jovens indo viajar para Portugal agora no início de novembro, numa oportunidade que nós criamos aqui do Profissão Jogador junto com o Paulo lá de Portugal. Então nós estamos num processo acelerado de desenvolvimento para construir nos nossos alunos, nos nossos jovens, uma estrutura positiva que eles possam sonhar, aplicar dentro de campo e ter resultados. Você precisa estar aqui coladinho com a gente aqui no Profissão Jogador, aqui no canal, nas nossas redes sociais, para você não perder nada na dica. Fez sentido, meu craque lindo? É isso então. Deus abençoe a tua vida. E o meu sonho é sagrado. Isso ninguém tira de mim, meu craque. Ninguém toca no meu sonho. Um beijo. Fui!